Olá, graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Como que você tá? Tudo bem? Meu nome é Maurício Lobo, sou bispo aqui na Igreja Batista Conhecendo a Cristo da Coab São Gonçalo, em Cuiabá, Mato Grosso. Seja muito bem-vindo a este canal, a este devocional. Nós estamos com esse propósito para poder cooperar com os filhos de Deus de alguma forma, né? O Senhor tem ministrado ao coração para que a gente possa estar meditando na palavra. Estamos num propósito de meditar no livro de Salmos, né, durante esse período. E eu creio que será no mínimo aí 6 meses a quase um ano de meditação somente nos 150 Salmos. Então, eu creio que o Senhor tem muita coisa para falar aos nossos corações, nos fortalecer, nos guiar na força do seu poder, né? Você já curtiu o nosso canal? Se não, deixa o seu like aí, sua curtida, ativa o sininho, as notificações, né? Para que a gente sempre que publicar um vídeo você possa receber em primeira mão aí e quem sabe ser ministrado, edificado da parte do Senhor, né? Obrigado por você estar acompanhando a gente, é muito importante a gente receber esse carinho, esse feedback, né? A sua curtida no vídeo, o seu comentário, o seu glória a Deus e aleluia, né? A gente fica muito feliz de louvar e adorar a Deus junto contigo, tá? Então, sem delongas, vamos orar, vamos pedir o favor de Deus sobre nós nesse dia chamado hoje. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu rendo graças a Ti. Tu és o meu Deus, a minha rocha, o Deus que amamos, o Deus que confiamos. Pai, sê conosco, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de todo mal. Peço que o Senhor nos cerque com sua sebe, acerca de anjos do Senhor, que seja repreendido toda ação do maligno, que o Senhor abençoe esse dia chamado hoje, Senhor. Abençoe amanhã, à tarde e à noite, e que a Tua paz possa ser, né, o nosso condutor nesse dia chamado hoje. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então vamos, sem delongas, né? Vamos estar lendo o texto bíblico. Nós fizemos uma meditação nos últimos 3 dias falando sobre o Salmo 1 e agora nós vamos ler sobre o capítulo 2, que é o Salmo que é conhecido por muitos como o Salmo do Messias, mas ele tem dois contrapontos. Nós vemos que, embora seja Davi falando como rei, ele se refere profeticamente ao Senhor Jesus, tá? Então vamos ler Salmo 2 a partir do versículo 1. Vamos ler todo ele para depois a gente poder estar falando sobre cada versículo, amém? Porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, te darei os gentios por herança e os fins da terra por sua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com temor. Beijai o filho para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Olha que bênção, né? O salmo que reflete, né? Fala do Senhor Jesus, usando profeticamente a vida, né, do rei Davi. Então veja, o que nós precisamos observar nesse capítulo 2 de Salmos, né? Que o povo que não serve a Deus, eles perdem o seu tempo pensando coisas vãs, coisas inúteis. E não é só isso. Eles ainda têm a indecência de se levantar contra pessoas que temem e servem o Senhor. Pessoas como eu, pessoas como você. Então, e isso é muito terrível.
né? Nós temos que entender que somente o Senhor ele reina com o seu trono de glória e majestade. E uma coisa precisa estar muito clara no seu coração: o Senhor Jesus, ele é Rei de reis e Senhor de senhores. O mundo, ele não se sujeita ao Senhor. Um dia o mundo reconhecerá o governo de Cristo. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, de uma forma ou de outra, o mundo vai reconhecer o governo do Senhor Jesus. Mas entenda, ele reina sobre pessoas que o amam e que o temem, que, né, como diz o texto, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, que não nasceu da vontade do homem, não nasceu da carne, mas sim nasceu de Deus, da vontade de Deus, da água e da palavra. Nós que nascemos de novo, nascemos do Senhor. Então, quando nós nascemos de novo do Senhor, recebemos a habitação do Espírito, nós recebemos um senhorio e um reinado para manifestar a glória de Cristo aqui na terra. Então ele é Rei de reis e Senhor de senhores. Por isso, eu e você temos que observar em que lado nós estamos posicionados. Nós somos reis gentios, ou seja, nós temos uma autoridade que Deus nos deu como homem, mas agindo como loucos, como gentios, como pessoas que se viram contra Deus? Ou nós andamos em retidão, em santidade? Como é? Então, fica esse conselho. Por quê? Porque o versículo 4 vai dizer assim: aquele que habita no céu se rirá, o Senhor se zombará deles. Ou seja, todos aqueles que se levantam contra Deus, Deus vai zombar deles, Deus vai rir deles, né? E vai os turbar. E Deus vai falar com eles em ira, porque se levantaram contra o Senhor, se levantou contra o povo do Senhor. Então, qual é a posição que eu e você estamos? Nós estamos do lado do Senhor? Nós estamos contra o Senhor? Essa é uma meditação que eu e você temos que fazer. O que você tem feito? Você tem servido? Você não tem servido? Né? Então nós temos que entender o seguinte, que o Senhor Jesus, ele tem o governo, o domínio, né? O que diz o texto? Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião, e proclamarei o decreto: o Senhor me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Então veja, esse salmo ele aponta para o Senhor Jesus. Nós somos o corpo de Cristo, então nós vivemos esse governo de Cristo, nós manifestamos esse reino, né? Pregando o evangelho, manifestando sinais e maravilhas, declarando palavras proféticas que o Senhor nos manda declarar. Então veja, o governo do Senhor Jesus é o que? No versículo 9: tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso do oleiro. Então ele vai ter um governo forte, um governo que ninguém vai prevalecer contra ele. Então, eu e você, agora, olha o que o versículo 10 fala para mim e para você. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra. Você tem sido instruído pelo Senhor? Você tem sido prudente? Como eu vou ser prudente? Como eu vou ser instruído? O versículo 11 responde: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Então, quando eu sirvo a Deus temendo a Ele, quando eu me alegro nele tremendo, ou seja, sabendo que Ele é Deus soberano e sublime, então eu sou prudente, eu me deixo ser instruído. Ele diz: beijai o filho, ou seja, tem um relacionamento com o filho, tem uma vida com o filho. Não diz um texto, se não me engano, de Mateus 7, que fala assim, ó: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Não fizemos muitos sinais e maravilhas no teu nome? E o Senhor Jesus falou assim: não vos conheço. Então o Salmo 2 vai terminar dizendo o seguinte: olha, beijai o filho, honre o filho, glorifique o filho, porque a ele foi dado glória, honra e poder. Você tem vivido essa vida, uma vida focada no filho, uma vida que transmite a vida do filho? As pessoas olham para você e conseguem enxergar o filho? Isso é algo para você pensar. Isso é algo para você levar isso em consideração. A Bíblia diz: sede imitadores de Deus. Você tem imitado o seu Deus? Você tem imitado o seu Pai? Você tem sido uma pessoa, um canal de bênção? Você tem sido luz? Você tem sido sal?
Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, não é tempo de você brincar, é tempo de você manifestar a glória do seu Deus. É tempo de você viver o chamado de Deus na sua vida. As pessoas vão zombar do Senhor, mas no final é Ele quem se rirá. Então não ligue se tem alguém zombando, se tem alguém caçoando a sua fé, sabe? Alguém falando, nossa, por que você crê em Deus? Por que você fica assim? Não ligue para isso. O Senhor um dia virá com justiça e julgará. E nós temos que esperar que todos possam ser alcançados pelo Senhor. Então, que você receba essa palavra, essa meditação e pense, né? O que o Senhor falou contigo hoje? Qual versículo sobressaiu para você? E qual é a aplicação que você traz para a sua vida de uma mudança que você precisa realizar ou de um posicionamento que você precisa fazer? Eu creio que isso vai ajudar a enriquecer muito mais esse devocional, amém? No demais, eu agradeço você por estar comigo nesses dias, meditando na palavra do Senhor, amém? Vamos orar? Vamos pedir a bênção e o favor do Pai? Pai, no nome do Senhor Jesus, eu rendo graças a Ti. Tu és o meu Deus, Tu és a minha rocha, Tu és o Deus que nós confiamos, que nós tememos e pedimos o Teu favor nesse dia chamado hoje. Pai, que o Senhor abençoe esse meu irmão, essa minha irmã, guarda, livra de todo mal, livra de acidente, dano mecânico, livra de assalto, que o Senhor os cubra com as suas ricas bênçãos, Senhor. Abençoe ele ou ela, abençoe os seus trabalhos, abençoe suas famílias, abençoe tudo que os cerca, para que eles vivam a tua plenitude. Só tenho a te agradecer, Pai. Te louvo e te agradeço nesse dia chamado hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te prospere, que Deus te fortaleça e que você tenha um dia pleno nele. Amém? Um grande abraço e a paz do Senhor Jesus.